Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amigo ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, sugestões, reclamações, qualquer esclarecimento, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Então nós ficamos aguardando o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10:50 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, todos os programas gravados até hoje. E a nossa mensagem de hoje, ela vem do livro Caminho, Verdade e Vida, é a número 62, Parentela, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão aqui da nossa fundação, João Nogueira. Do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Parentela. E Emmanuel se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 3, quando diz: E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. E Emmanuel então comenta: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia, mais tarde, nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. E Emmanuel, num texto tão curto, né, em comparação com os demais, nos coloca aqui uma reflexão muito importante para o nosso dia a dia, né? Para toda uma encarnação e podemos até dizer para muitas encarnações. Então ele se baseia no versículo 3º do capítulo 7 de Atos dos Apóstolos.
Então é interessante sempre a gente lembrar que Atos dos Apóstolos é de autoria de Lucas, né, o evangelista. Então, o Evangelho de Lucas, e depois ele faz o Atos dos Apóstolos, né, no Novo Testamento. E nesse capítulo especificamente, nós vamos encontrar um resumo da história de Estevão, o primeiro mártir cristão, né? E o seu discurso diante dos seus acusadores lá no Sinédrio, até o momento em que ele é executado, né? Então, Estevão acaba sendo condenado, ele é apedrejado, e antes de morrer, ele pede a Deus que não impute este pecado a seus assassinos, demonstrando então o perdão, né, e a sua fé, né, no futuro. Então Estevão é um personagem que passou aqui pela nossa terra, né, encarnado, e que foi considerado o primeiro mártir cristão, né, exatamente porque ele já tinha todo o entendimento do cristianismo dentro dele e ele pregava. E Paulo, né, ainda Saulo de Tarso, né, era um dos seus executores lá no Sinédrio. E depois, mais tarde, nós que conhecemos a história de Paulo de Tarso, vamos ver que Estevão depois o recebe, né, no seu seio, né, junto com Abigail, sua irmã, que foi noiva de Paulo. E o próprio Mestre Jesus acolhe Paulo de Tarso. Agora, para chegar lá, realmente, Paulo leva esse peso de ter participado da morte de Estevão. E Estevão, então, quando está diante do sacerdote, Estevão fala: homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Então isso, o Sinédrio, estavam cansados de saber tudo isso. Mas ele fez questão de mostrar a origem, né, do pensamento dele, né, do porquê seguir o cristianismo, né, porquê seguir o Cristo. Não o cristianismo, que ainda não estava instituído, né, mas o próprio Cristo. E ele continua dizendo, né, e não lhe deu nela herança, mas nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. E aí houve a famosa aliança com Deus, né? E Estevão continua dizendo, né? Assim gerou a Isaque, circuncidou ao 8º dia a Isaque e Jacó os 12 patriarcas, ou seja, mostrando que teve toda uma sequência, né? Os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações e deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais. A primeira vez e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó e toda a sua parentela, que era de 75 almas,
E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais, e foram transportados para Siquém. E assim por diante, né? Vem a história e mais adiante ele diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, que era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. Sendo enjeitado, tomou-o, a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia dado a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Mais à frente, então: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? O que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés e esteve com o estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E completado 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés ouviu, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai com os pais, o qual recebeu as palavras de vida para no-las dar. Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Então nós sabemos da história, todas essas passagens, e que houve muitas dissensões, e a ponto de muitos companheiros abandonarem Moisés e quererem voltar ao Egito para serem escravizados novamente, porque não suportavam a vida no deserto, que foi muito difícil, não resta dúvida. E mais adiante ele vai lembrar que Salomão edificou a sua casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Então foi preciso que Deus lembrasse que nós estamos de passagem, que Deus sabe de tudo, que Deus tem o controle de tudo. E o que acontece, Ele permite que aconteça para que nós tenhamos algum aprendizado, que nós possamos aprender as coisas da vida e aprender, principalmente,
a conviver como irmãos. E esse ensinamento, Estevão fez lembrança lá diante do Sinédrio, exatamente porque aqueles irmãos estavam ali negando que Jesus era o Cristo. Então ele mostrou que houve toda uma sequência que foi anunciado, né? E que chegaria a esse momento, né? E que Deus sabia de tudo, né? Então Estevão, ainda no seu discurso, ele diz, né? Homens de dura cerviz e incircuncisos, de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito, assim vós sois como vossos pais. Ou seja, havia mais ali irmãos que pregavam, mas não faziam, né? Não acreditavam, né? Estavam vendo e ouvindo, mas não percebiam a realidade, né? Estevão ainda diz, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Então, Jesus já tinha sido morto, né? Então havia uma perseguição aos primeiros cristãos. E Estevão ainda diz, vós que recebestes a lei de ordenação dos anjos, e não aguardastes. Então há uma lei que eles pregam, mas que eles não cumprem. E ouvindo isso, eles enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra eles. Então, quanto mais o Estevão falava, mostrava como eles estavam enganados, né? Então eles não aceitavam aquilo. O orgulho, infelizmente, foi mais forte do que a avaliação justa, né? E aí Estevão ainda vai dizendo, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então Salomão lá atrás já tinha tido essa visão, tá? E disse, Salomão, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas aí eles gritaram com grande voz, tamparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apredejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, que depois vem a ser Paulo de Tarso, né? E apedrejaram a Estevão em invocação, dizia, palavras de Estevão, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E se coloca de joelho e grita em grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, faleceu. Então é interessante que Estevão mostrou toda a sua convicção, mostrou que tudo foi apresentado para os hebreus e que agora os hebreus continuavam fechados na letra e se esqueceram de todas as promessas divinas que eles próprios receberam. Então a história mostra tudo isso. E quando Lucas registra essa passagem em Atos dos Apóstolos, ele está mostrando exatamente o que aconteceu, né? Mas o Sinédrio, né, julgou Estevão, o condenou, mais uma vez injustamente. Já haviam condenado Jesus e tantos outros, e a perseguição continuava com os cristãos. Mas aí vem o ensinamento para todos nós, né? Quando Estevão pede, né, para que não haja pecados naqueles, é porque Estevão entendeu, né? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo, como Jesus falou pregado na cruz, né? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Porque apesar de ter muito conhecimento, tem uma ignorância enorme sobre a vida espiritual, sobre a vida verdadeira que Jesus veio nos mostrar, nos orientar, mas eles não entenderam, né? E infelizmente muitos irmãos até hoje, em todos os lugares da nossa terra, ainda não entenderam a mensagem do Cristo. Alguns até dizem que Cristo não existiu, que foi invenção, mas a história está aí, clara, né?
E o maior exemplo é que a própria história se dividiu em antes e depois de Cristo. Então isso não poderia ser colocado simplesmente por uma determinação de um dirigente, porque poderia permanecer naquele local, mas com o tempo isso se perderia. Mas perdura até hoje, porque é uma verdade, né? Como Jesus sempre nos falou. Então o Emmanuel trabalha esse texto falando sobre a parentela, para ficar claro para nós quem somos nós realmente, os nossos parentes, e quem é realmente a nossa família, a família verdadeira. Então, o Emmanuel nos lembra, né, que nos círculos da fé de todas as religiões, né, aparecem candidatos para a posição de discípulos de Jesus. E, normalmente, nós, né, estamos incluídos, nos queixamos da oposição dos parentes. E não é normal isso? A pessoa quer ir para a igreja, qualquer que seja a denominação, mas a família diz, não vamos para a igreja, hoje tem um jogo de futebol. Não, hoje tem o almoço de não sei quem. Temos que ir lá para o sítio cuidar não sei de quê. Enfim, aparece oposição de todo tipo para que uma pessoa, qualquer um de nós, que tenta ser discípulo de Jesus, vá a um templo, qualquer que seja, vá a um grupo de estudo. Infelizmente isso acontece, né? Com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Então, se a gente já entendeu essa questão da religação, né, com Deus, que Jesus veio nos mostrar, e a gente quer seguir Jesus, as barreiras são muito grandes. E os laços de sangue reúnem almas essencialmente afins, né? Pessoas que têm alguma afinidade, né? Mas isso é imposto pelo sangue, né? Mas na verdade grandes inimigos são obrigados a esse abraço dioturno sobre o mesmo teto. Deus nos coloca junto com os nossos antigos inimigos no mesmo teto, né? No mesmo grupo familiar, né? Na mesma parentela, para que nós possamos nos conciliar. Então, é interessante que a gente faça como o Emmanuel nos diz, né? O que é família e o que é parentela. Então, a família, ela é o símbolo dos laços eternos do amor. É a família espiritual, a família verdadeira. E parentela é o cadinho, né? Aquele momento, né, das lutas para que nós possamos ali aperfeiçoarmos aquelas nossas imperfeições nos nossos sentimentos, para que a gente aprenda ali a divina liga, né, que nós nos unamos no amor para a eternidade. Então, a família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então nós vivemos no meio de parentes para aprendermos a amar uns aos outros, a nos respeitarmos, para podermos realmente dizer que somos uma família. Então, Emmanuel nos diz que recordando tais conceitos é para acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. Então a gente tem que estar vigilante, porque muitas vezes aquele nosso irmão dentro da nossa parentela não quer que a gente participe, né? Não quer que a gente se afaste dali para ingressar na família espiritual, na família de Jesus. Então, a gente sabe que é muito difícil isso. Por isso a vigilância, né? E Emmanuel conclui, a caminho de Jesus será útil abandonar a esfera de maledicências que antes a gente se comprazia, a gente já não pode aceitar mais isso. E muitas vezes a incompreensão da nossa parentela, aqueles nossos irmãos que ainda não aceitam Jesus, que ainda não entenderam, né, a proposta de melhoria, de evolução de cada um de nós, né? E aí, pautar os atos na execução do dever mais sublime. Qual é o nosso dever mais sublime? Nos aperfeiçoarmos, seguirmos o Mestre Jesus para podermos um dia estar junto dele, né?
na felicidade plena. E Emmanuel ainda diz, sem esmorecer na exemplificação. Então não importa a parentela nossa, esses nossos irmãos que nos puxam para trás, que não querem nos acompanhar e muitas vezes querem nos impedir. Então a gente tem que ser exemplos para eles, exemplos de fé, de esperança, né? De tenacidade, né? De persistência. E aí Emmanuel conclui, através do exemplo, né? O aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras. Então o exemplo arrasta. As pessoas de tanto ver a gente acabam ficando até curiosos, né? Que livro é esse que ele tanto estuda? Que evangelho é esse? O que tem nisso? Começa a buscar. Então, através do nosso exemplo, a gente consegue atrair mais alguns, né? Para que um dia todos nós participemos dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Então, para que a gente possa ser realmente, depois de ser parentela, que a gente seja uma família unida em busca do aperfeiçoamento, né? Da integração entre todos nós, para que um dia nós possamos ser realmente admitidos na família espiritual de Jesus, o Cristo, nosso Mestre maior. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.